Meus irmãos, a gente veio nessas quartas-feiras de janeiro, e foram 5 com essas 5 quartas-feiras, onde nós apresentamos de alguma forma os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Então nós fizemos uma série, as tábuas da lei. Nós lemos 2 vezes a informação que está no livro do Êxodo, depois nós lemos 2 vezes a informação que está em Deuteronômio, e nós lemos os 10 mandamentos. Nós falamos dessas 10 mensagens que Deus deixou para nós. As 3 primeiras dessas 10 mensagens, elas são diretamente ligadas a Deus. Depois tem uma mensagem de um descanso, que faz um elo, que faz uma ponte entre esses 3 primeiros mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará imagens e nem usar o nome de Deus em vão. Aí vem o sábado. O sábado faz uma ponte que liga com os outros mandamentos, que são todos tratados de forma horizontal. Então nós temos um processo vertical e um processo horizontal. Só que nós vivemos e nós vimos que esses mandamentos, eles não são... esse mandamento vale para o Êxodo especificamente. Esse mandamento vale lá quando eles estavam lá perdidos no Egito e acabou. Não, nós vimos que não. Nós vimos que essas 10 palavras de Deus, elas ainda valem. Certa vez Jesus falou em Mateus 5, 17 a 20, não é o nosso texto ainda, mas se o irmão quiser abrir, Jesus falou assim: eu não pense que eu vim abolir a lei, ou os profetas, não vim abolir, eu vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, e a menor letra, o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino de Deus. Pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus, mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Por que nesse preâmbulo, isso aqui é só um prólogo, por que nesse preâmbulo, nessa resposta, por que nessa informação Jesus encerra o processo dizendo: vocês sejam maiores do que os fariseus? Vamos aqui, irmãos, falando de Jesus, nós temos que lembrar que Jesus, não se choque, nunca foi cristão. Jesus não foi cristão, nem um dia. Jesus era judeu. A igreja cristã, ela passou a existir em Atos 15. Então, Jesus, ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltou para a eternidade como um bom judeu. E como um bom judeu, Jesus guardava as leis. Como um homem perfeito, guardou sem errar. Como Deus zelou por sua palavra. E aqui Jesus fala: vocês têm que guardar, mas não guarde como os fariseus. Agora então, eu vou pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus, Mateus 22, de 36 a 40. O texto, Jesus fala sobre o maior mandamento. O pessoal chega, o fariseu, chega para Jesus, naquela mania de pegadinha e fala: mestre, olha só, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que pergunta intrigante. Que pergunta interessante. O fariseu, ele chega para Jesus e pergunta: beleza, qual é o maior mandamento? Ou seja, qual desses mandamentos eu não posso de forma nenhuma ultrajar, me negar a seguir ou esquecer? Jesus, ele de forma magistral dá uma resposta
que afronta o conhecimento daqueles fariseus. Irmãos, antes de eu terminar essa informação, porque essa informação eu vou terminar no corpo da mensagem, eu quero dizer para vocês aqui, abre um parênteses, nós somos seres imaginativos, vocês vão entender. Tudo que a gente faz com alguma coisa na nossa cabeça. Até quem não tem a visão, até quem perdeu a visão, quando ele percebe algo, ele percebe por seu tato, pelo cheiro, ele tem as suas percepções, uma audição. Então, quando você fala, por exemplo, Jesus, na sua cabeça vem alguém. Quando a gente fala, Moisés subiu no Monte Sinai, estava fumegando, estava trovejando, a gente imagina algo. Quando a gente fala Moisés, vem um rosto em nossa mente. Quando a gente fala Davi, vem um rosto em nossa mente. Todas as informações que nós lemos, a gente desenha, porque Deus nos fez assim. Deus nos fez seres imaginativos. Isso vale para tudo, isso vale também para as Escrituras. A nossa mente sempre faz uma figura. E aqui vem uma grande questão, porque essas figuras, elas são frutos do nosso coração, no final das contas. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com certa situação, você vai pensar Jesus de uma forma. Se você é racista, você jamais vai pensar em Jesus com um tom de pele mais escura. Se você, por um acaso, tem algum tipo de xenofobia, algo nesse sentido, você vai trazer Jesus mais próximo de você. Tiago fala, no capítulo 4, de 1 a 2, fala que do nosso coração é que vem as contendas, que ele é obstinado, que nossas paixões nos fazem errar, as nossas cobiças nos fazem desejar o que nós não temos, aí nós pedimos e não recebemos, por quê? Porque pedimos mal, para gastar com os deleites desse coração. O coração humano, então, é uma fábrica de ídolo, como diz lá em Ezequiel no capítulo 14. Deus fala, filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações. Ou seja, para a gente fabricar um ídolo, nós não precisamos necessariamente construir uma estátua. Nós podemos, basicamente, imaginar. Aí Jesus traz uma resposta para o fariseu. Essa resposta é conhecida como regra de ouro, que é: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. E Jesus fala, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse o nosso título: promoção, cumpra 2 e leve 10. Jesus falou, se você cumprir esses 2 mandamentos, os 10 serão cumpridos automaticamente. Cumpra 2 e leve 10, é a promoção de hoje na Ibara. Amém. A primeira coisa que a gente aprende então nesse texto é que Jesus ele nos pede para amar a Deus de todo o nosso coração. Para a gente é esquisito. Como é que eu posso amar de todo o meu coração? Porque quando a gente fala e desenha coraçõezinhos, quando a gente está namorando, casado, ou com algum interesse, a gente, pá, coraçãozinho. Mas o que é de fato de todo o coração? O hebreu, ele acreditava que as emoções, elas brotavam desse órgão, ou das entranhas. Mas era essa região, aqui era a região de onde as emoções, elas surgiam. Mas quando a gente está com adrenalina, quando a gente sente medo, ou quando a pessoa que a gente gosta chega perto, a gente sente mesmo uma coisa aqui. E os hebreus acreditavam que esses sentimentos, eles brotavam do coração. Então, ela era a fonte de todos os nossos sentimentos.
Então, quando Jesus pede para que nós amemos a Deus de todo o nosso coração, Ele está pedindo para que a gente coloque todo o nosso sentimento em Deus, no Todo-Poderoso Deus. Só que o coração é uma fábrica de ídolos, como nós já dissemos. O nosso coração é um local onde a gente coloca as nossas emoções, elas são plantadas em qualquer outra figura. E eu vou te dizer, meu irmão e minha irmã, essa figura que está no seu coração é seu Deus. Isso que está no seu coração plantado é o seu Deus. E sabe o que é pior? A maior idolatria, o maior adversário de Deus em nosso coração é a adoração ao nosso próprio ego, a adoração ao nosso próprio espelho, a adoração àquilo que nós vemos. Isso é muito comum quando a gente fala, por exemplo, de pecado. Às vezes eu olho para o meu irmão e eu digo que algo que ele faz é pecado, não é porque a Bíblia diz que é pecado, é porque aquilo me incomoda, e eu faço Deus parecido comigo. Quando eu digo que algo que não é pecado porque eu não gosto, eu estou legislando, são os meus mandamentos, o que vale ao Deus do meu coração. O pior inimigo de Deus não é Satanás. Satanás não é inimigo de Deus. Ele é seu inimigo. Mas o seu coração é o pior inimigo do Senhor. Não à toa Jesus pediu para que nós amemos a Deus de todo o nosso coração. Não é à toa que a nossa palavra, a palavra de Deus que está nas nossas mãos, fala para a gente cuidar do nosso coração. Nós lemos aqui 2 textos, um de Tiago, outro de Ezequiel, mas tem provérbios, vem salmos, o próprio Cristo falando aqui a respeito do coração, para que a gente tome cuidado com esse sentimento, cuidado com o que nós sentimos e cuidado com o que está no trono do nosso coração. Quem está sentado no trono do seu coração, quem está sentado no trono do meu coração é alguém parecido comigo? Eu preciso amar a Deus de todo o meu coração. De todo o meu coração. Depositar todos os meus sentimentos no Senhor. Na verdade, Jesus ele não facilitou a vida do crente. Ele pediu para eu colocar alegria, felicidade, desejo, esperança, dor, raiva, todos os meus sentimentos, eu tenho que usá-los para amar a Deus. Como eu vou amar a Deus quando eu estou com raiva? Como eu vou amar a Deus quando eu estou ansioso? É de todo o meu coração. Não é quando estou contente, nem quando estou alegre, nem quando estou feliz, nem quando algo absurdo acontece comigo. Não. É quando estou triste, quando estou cabisbaixo, quando estou deplorável, quando estou arrasado, eu devo amar a Deus de todo o meu coração. Mas Jesus não para aí. Jesus disse que eu tenho que amar a Deus com toda a minha alma. Meus irmãos, lá em Gênesis, quando Deus cria a humanidade, Ele pega pó da terra, pega o espírito, pá, alma vivente. Alma vivente. Então, Jesus fala, mas não ame a Deus somente com o seu sentimento, com a completude do seu sentimento, mas ame a Deus com toda a sua vida. Cada passo que você dá é um passo de culto. O que nós fazemos aqui é o momento de celebrar ao nosso Deus por tudo que Ele faz por nós, pela
tão preciosa e doce salvação que Ele gratuitamente nos deu na cruz. Aquele sangue precioso que escorreu, que nos salvou e nos limpou. Isso a gente cultua diariamente, aqui nós celebramos. Aqui nós celebramos esse Deus. Aqui nós mostramos ao mundo a nossa alegria de servir a um Deus tão poderoso. Então a gente vive como um adorador, a gente não é adorador no culto. A gente tem um erro, a gente acha que adoração é a música. Adoração é uma vida de prática comum do crente, porque eu adoro a Deus tanto em silêncio quanto cantando. Eu adoro a Deus meditando nas Escrituras Sagradas ou escutando alguém falando das Escrituras Sagradas. Eu adoro a Deus em toda a minha vida. Eu adoro a Deus em toda a minha caminhada. Eu adoro a Deus a cada segundo, porque é de toda a minha alma. É com toda a minha vida. E toda a minha vida conta cada segundo. Então meu sentimento, ele é todo voltado para Deus, o que faz com que meus passos sejam todos em direção a Jesus. Esse movimento que Jesus faz é um movimento de lógica. É um movimento que aponta para uma relativa obviedade, mas que nós não captamos muitas vezes. Porque se eu sinto tudo que eu sinto pela minha família, a minha vida e tudo que eu faço e meu esforço vai ao encontro delas no caso, né? São 3 mulheres. Eu não passo um dia sequer, quando as 3 estão ausentes na escola, que uma é professora e as outras 2 estudam. Eu não passo um dia sequer, quando eu estou longe delas, sem lembrar do rosto delas. Sem querer, às vezes, elas chatíssimas do meu lado. Eu já falei para minha esposa, eu prefiro 1000 vezes você emburrada aqui perto de mim, do que você feliz lá longe. Eu prefiro ver você de costas chateada, do que nunca mais ver você. E às vezes eu falo com ela, eu estou chateadaço com você, mas eu te amo. Eu não falo isso, nossa, que romântico. Eu falo, dou as costas e saio, porque eu estou chateado mesmo. Deus, igual. Se todo o meu sentimento está voltado para o Senhor, todas as minhas ações, elas apontam para o desejo de querer estar perto dEle, de querer estar junto dEle, de querer ser amigo dEle. Só que eu faço um desenho do rosto dEle aqui. Eu faço um desenho do rosto de Deus. E isso pode se tornar um problema. Isso pode se tornar um problema. Meus irmãos, Romanos 12, no verso 1, fala que nós temos que ser um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. Que antagonismo, né? Como que pode um sacrifício estar vivo? Já parou para pensar nisso? Que loucura é essa? Da onde que Paulo tirou essa informação? Ser um sacrifício e estar vivo ao mesmo tempo. Mas é uma demonstração pública de nossa morte para o mundo e vida nova para Deus. É uma demonstração pública do que éramos e do que passamos a ser. Uma demonstração pública de nossa caminhada em direção ao alvo que é Cristo. Uma demonstração pública de fé. Até que Ele venha, nós cantamos aqui. Ele é a razão que nos faz continuar. Para onde? Essa é a pergunta que vem na sequência da música. Para onde? Quando você fala, eu sou cristão, o que você quer dizer disso? Porque essa é a terceira informação que Jesus pede para que a gente tenha. Amar a Deus com todo o nosso entendimento. Meu sentimento inteiro, completo, está voltado para Deus. Os meus passos, a minha vida está voltada para Deus. Que Deus? Aí vem a pergunta: por que você é cristão? Porque é perto da sua casa? Porque o Brasil é um país de maioria cristã?
Será que se você vivesse num país de maioria muçulmana, hindu, será que você ainda assim seria cristão? O que te faz diferente de uma manada, meu irmão? Desculpa a expressão. Deus pede para que a gente o ame com todo o nosso entendimento. Pedro vai além. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 15, diz que nós devemos saber, conhecer a razão da esperança que nós temos em nosso coração. A razão da esperança. A gente tem que saber responder a qualquer um que nos perguntar a razão da nossa esperança. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 15. Você conhece a razão da esperança do seu coração? Você conhece o Deus que você cultua? Esdras viveu num mundo sem milagre. Nenhum milagre aconteceu no livro de Esdras. Nenhum. Ainda assim, Israel voltou e trabalhou, mesmo sem manifestação nenhuma do poder de Deus. Israel volta e chora quando escuta o texto no idioma em que ele deveria ter sido escrito. Só que quando a gente não conhece o Deus que a gente cultua, quando nós cultuamos esse Deus, a imagem que nós fazemos pode ser uma imagem muito perigosa, porque pode ser a minha. A imagem de Deus pode ter o meu rosto, pode ter o meu gosto, pode ter o meu jeito. A imagem de Deus, ela pode se parecer comigo, e eu faço um culto a mim mesmo, tentando me agradar, criando portas e mais portas de igreja com a minha cara, e fazendo um Deus self-service, um Deus que é um Deus ao meu prazer. Aí eu reino no meu coração, caminho conforme a minha vontade e adoro um Deus com o meu rosto. Quem recebe as suas súplicas, parece contigo ou é muito maior do que você? Eu não estou aqui dizendo, meus irmãos, que quando vocês orarem a Deus e clamar pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que a imagem do nosso Cristo crucificado, ressurreto, não me importa, que ela seja proibida de aparecer no seu imaginário. Isso é impossível. Impossível. Nós vamos imaginar alguém, mas que seja alguém maior do que nós. Que não seja alguém que tem um poder político, que não seja alguém afortunado, que não seja com o meu rosto, que não seja um Deus que se pareça conosco, com os nossos gostos e tudo mais. A gente precisa então conhecer a nossa fé, estudar as Escrituras, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, se debruçar na palavra de Deus, não cansar de estudar. Esse texto não foi escrito em português, nem foi escrito ontem. Esse texto foi escrito, o texto mais novo, há 2000 anos. O mais novo. O mundo era um mundo absolutamente diferente do mundo que vivemos. Nós precisamos estudar. Esse texto foi escrito em grego, em aramaico e hebraico. Não é a nossa língua padrão. As poesias, por exemplo, elas não são rimas, são paralelismos. As formas de falar, as parábolas. O que será que Jesus quis dizer com as parábolas? O povo da época entendeu. A gente não pode pegar o texto e aleatoriamente dizer aquilo que o texto nunca quis dizer. Eu preciso conhecer a minha fé, eu preciso conhecer os passos que Jesus quer que eu dê. Eu preciso entender qual é o caminho com C maiúsculo, para eu conseguir caminhar. Senão, nós estamos aqui, um bando de loucos, falando para ninguém, caminhando para o inferno, meus irmãos.
Se nós não conhecemos o Deus a quem nós servimos, nós estamos caminhando para a nossa própria danação. Como já dizia o gato, que eu esqueci o nome, em Alice do País das Maravilhas. Eu já contei essa, mas o pastor Flávio não estava aqui no dia. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Para onde nós vamos? Só saberemos se amarmos a Deus com todo o nosso entendimento. Concluído isso, o Senhor avança. Ame o seu próximo da forma que você se ama. E aqui eu tenho um parênteses para fazer. Você se ama? Qual é o sentimento que você tem ao teu respeito? Algumas pessoas têm sentimentos muito ruins a respeito dela mesma. Você se ama? Ah, mas ninguém me ama. Tá, Jesus te ama. Já é mais que todo mundo. E você? Você se ama? Qual é o sentimento que você tem ao teu respeito? Não estou dizendo que você não possa fazer autocrítica. Tem que fazer. A gente tem que melhorar, caminhar para frente. Mas você se ama, meu irmão? Se você está passando por um problema, depressão, algo nesse sentido, conselho, procura ajuda. Médico e remédio são bênçãos de Deus para as nossas vidas. Procura um médico, alguém que tenha conhecimento na área, e alguém que tema a Deus, é importante. E cuide-se. Se ame. Se ame. E na sequência, trate o próximo como você gostaria de ser tratado, ou melhor, trate o seu próximo como você se tratou no seu pensamento, na entrevista de emprego, quando você foi conversar com alguém, quando você foi resolver um problema, quando você foi buscar a ajuda de alguém, no teu plano que você fez na sua mente. Eu vou conversar com fulano de tal, eu vou falar assim, 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 para que a resposta seja assim, assim, assim. Eu quero que a resposta seja essa, essa, essa. Trate alguém como você se tratou no seu pensamento. Trate o outro, não como você gostaria de ser tratado, mas como você planejou ser tratado. Conviva com o seu próximo da forma como você gostaria que convivessem com você. Gostaria de ter sido recebido assim na Ibara. Então vou receber assim quem chegar. Eu gostaria de ser tratado assim no meu emprego. Então é assim que eu vou tratar. Não espere para recompensar. Faça sem esperar recompensa. Isso é mandamento. Não é orientação, não é sugestão, é mandamento. Como você trata a sua igreja? As pessoas que estão te servindo, né? As tias lá nas salinhas, o pessoal aqui que fica na recepção, a rapaziada aqui fazendo aqui cantina. Tem uma pessoa que limpa aqui, não é porque tem alguém que limpa que nós cuspiremos no chão. Como é que você trata a zeladoria predial? Nós temos aqui um ar-condicionado, nós temos cadeiras. Como que você trata a sua igreja? Trate a sua igreja como você gostaria de ser tratado. Sabe por quê? Você é membro nela. Jesus, Ele governa, Ele reina sobre todas as coisas. Então,
Mas ele não faz isso de forma tirana. Ele não é um tirano. Muito pelo contrário. Jesus é um Deus que reina de forma bondosa e carinhosa. Por que que eu vou ser um tirano com o outro? Quando alguém peca, por exemplo. Por que que eu vou tratar essa pessoa com tirania? Por que que eu vou tratar a vida dos outros de forma diferente com que eu quero que trate a minha? Por que que eu vou tratar com tirania a forma com que alguém cultua? Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós não temos que observar o pecado e chamar a atenção. Isso é pecado, a Bíblia diz que é pecado, não é porque me incomoda. A Bíblia diz que é pecado, meus irmãos, olha aqui, ó, tal, pecado. Óbvio, em amor, em graça. Vou repetir, Jesus ele não governa como um tirano. Ele governa com amor, graça e bondade. É um reino de portas abertas a todo aquele que responde de forma eficaz ao chamado do Senhor. E Jesus continua convidando mais e mais pessoas para que possam participar do reino eterno dele. Meus irmãos, todos nós somos eternos. Só que alguns não estarão com Deus na eternidade. Mas todos somos eternos. De alguma forma, a vida eterna é para todos. Mas na casa de meu pai, Jesus falou, há muitas moradas, não todas as moradas para todas as pessoas. Infelizmente, o inferno é uma realidade. Eu amando o meu próximo, eu trago o próximo para essa realidade celeste, não para a realidade infernal. Resumindo esse mandamento, meus irmãos. Resumindo esses dois mandamentos. No final das contas, cumpra 2 e leve 10, diz que, preto no branco, eu não sou Deus. Não mereço adoração. Meu sentimento me engana. Meu coração é perverso. Eu sou um pecador miserável, carente da misericórdia de Deus. E preciso que o outro me ame, assim como ele se ama, porque eu sou um miserável. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar. Vamos orar a Deus, para que Ele nos ajude a cumprir esses 2 mandamentos. Bendito seja Deus, muito obrigado, Senhor, porque a gente pôde expor aqui no mês de janeiro seu texto sagrado, Pai. Muito obrigado por esses mandamentos, muito obrigado porque a gente pode meditar neles e eles têm tanta informação. Obrigado, meu Deus, por essa série. Obrigado pela oportunidade aqui na Igreja Batista em Araçás, onde a gente pode avançar um pouco mais no texto sagrado e apresentar textos que às vezes são mais delicados e um pouco mais difíceis. Pai, que esse texto fale ao nosso coração, Pai, assim como falou ao meu. Que o Senhor nos ajude, Pai, a caminhar em graça e caminhar conforme a Tua vontade. Pai, nós te pedimos para que o Senhor continue nos conduzindo e nos abençoando. Que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, as doces e sublimes consolações do Espírito de Deus estejam com todos nós e com toda a igreja que professa que Jesus Cristo é o Senhor, até que Ele venha. Amém.